Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. Para que você tenha um comentário, tipo vídeo, e também uma exposição clara da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é algo maravilhoso, principalmente os Evangelhos, não é? Como Jerônimo dizia, o Evangelho é a Escritura da Escritura. Então, no Evangelho nos apresenta a pessoa de Jesus. Nós temos o menor dos Evangelhos, que é Marcos, com 661 versos, e o maior dos Evangelhos, que é Lucas, com 1149 versos. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Lucas traz detalhes para nós, qual nenhum outro evangelista traz. Por exemplo, do nascimento de Jesus. Depois Lucas fica meio parecido com Marcos e com Mateus, descrevendo fatos que nós vemos tanto em Marcos quanto em Mateus. Por isso que esses três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos, porque eles nos revelam a pessoa de Jesus e algo parecido nesses três evangelhos. Muito bem, vamos então continuar. Nós vamos ver algo aqui que aconteceu. Lucas relata para nós, os outros evangelistas não relatam isso aqui, do capítulo 5, que é chamado a pesca maravilhosa, a da qual Pedro teve, e aqui inicia-se a chamada de Pedro. Não é? Tanto Marcos quanto Mateus mostra que Jesus passou no Mar da Galileia e chamou a Pedro, mas não nos conta detalhe dessa chamada, não nos conta o que fez com que Pedro largasse tudo e seguisse a Jesus. Mas Lucas, que traz detalhes, vai nos contar o que aconteceu. Provavelmente Lucas não só entrevistou Maria para escrever o primeiro e o segundo capítulo, mas Lucas também provavelmente entrevistou também agora Pedro, e para descrever o que aconteceu, por que Pedro deixou o barco, a rede, seguiu a Jesus. E aqui nós vamos ver no capítulo 5. Uma das palavras prediletas de Lucas vai ser aconteceu, né? Diversas vezes do capítulo 5 em diante, ele vai usar a palavra aconteceu, não é? Que ele está relatando acontecimentos. Já Marcos usa a palavra logo e imediatamente. Lucas também usa a palavra imediatamente, mas com menos frequência que Marcos. Lucas prefere a palavra e aconteceu. Tudo que está acontecendo no seu evangelho são acontecimentos de Jesus, do ministério de Jesus. Vamos então começar o capítulo 5. Ele diz assim, e aconteceu, aí a palavra aconteceu, vai acontecer de agora em diante várias vezes, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Que bom quando a multidão queria apertar Jesus para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genesaré. O lago de Genesaré é o famoso Mar da Galileia, às vezes aparece como lago de Genesaré, Mar da Galileia e Mar de Tiberíades são os nomes que é dado a esse lago. E aqui é dado o lago de Genesaré. Lucas escreve lago de Genesaré, é o mesmo Mar da Galileia. E viu estar dois barcos junto à praia. Interessante, esses barcos estavam junto à praia de Cafarnaum, onde Pedro vivia, não é? Pedro e André tinham o negócio de pesca, juntamente com seus companheiros, João e Tiago, eles exerciam a pesca, e o barco estava ali, é um barco pesqueiro, né, um barco simples, não tinha motor na época, não era remo, ou ao vento, a vela que eles usavam o barco. Jesus está junto à praia, a multidão começa a apertar para ouvir a palavra de Deus, e ele viu estar ali dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, eram barcos pesqueiros, que haviam descido deles e estavam lavando as redes. Nós vamos notar que esses pescadores pescaram, e depois mais tarde no texto vai dizer,
pescaram a noite toda e nada apanharam, agora estão lavando suas redes, quem sabe se preparando para ir para casa, cansados de ter trabalhado a noite toda, querem descansar. Jesus viu o barco, a multidão o aperta, ele vai usar um dos barcos como púlpito, como local para que ele do mar fale à multidão que está na praia, não é? Viu estar eram dois barcos, um provavelmente era o de Pedro e outro talvez o de João, mas ele vai entrar no barco de Pedro. Viu estar dois barcos junto à praia, os pescadores, Pedro, João, Tiago, André, pescadores, que haviam descido dele, estavam lavando as redes, lavando para preparar para o outro dia de trabalho. E entrando num dos barcos que era de Simão. Ah, como foi maravilhoso o dia que Jesus entrou no barco de Simão. Jesus já tinha tido, se nós olharmos capítulo 4, verso de número 31 em diante, né? Jesus já tinha tido um encontro com Pedro na sinagoga de Cafarnaum. Já tinha ido à casa de Pedro, curado a sogra dele. Já tinha realizado milagres extraordinários quando se pôs o sol. Tudo isso está no final do capítulo 4. Quando se pôs o sol e vieram e trouxeram os enfermos, gente foi expulsa. Pedro viu tudo aquilo, mas parece que ainda não tinha chegado o ponto da conversão de Pedro, ou Pedro, na verdade, não vai se converter por muito tempo aqui, apesar de andar 3 anos com Jesus, mas não tinha impressionado a Pedro Jesus expulsar um espírito demoníaco, curar sua sogra, fazer uma série de milagres, não é? Agora sim, Pedro vai ser tocado poderosamente, e parece que não só Pedro, André, Tiago e João, e aqui vai começar o recrutamento dos primeiros discípulos. Esse recrutamento ocorre devido a um milagre que vai acontecer aqui, que nós vamos ver. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. Note que Jesus está sendo apertado pela multidão na praia, pede para que Simão afaste um pouco da terra, para que do barco ele fale à multidão que está em pé na praia para ouvi-lo. E ele vai se assentar, o Jesus se assenta, a multidão fica em pé. Mas Jesus pede que Pedro afaste, se assenta, provavelmente na popa do barco, dali ele consegue falar, o vento auxilia que a sua voz venha, né? E a multidão pode ouvi-lo com clareza, e ensinava do barco a multidão. É interessante, toda vez que Jesus se põe a ensinar, ele se assenta, não é? É uma posição de ensino, de assentar. Se eu estou, por exemplo, sentado ensinando a você, mas era uma posição que Jesus usava muito. O de se assentar, ele provavelmente se assentou na polpa do barco, começa a ensinar. Não é? O ensino normalmente é demorado, é bom falar assentado, do que uma pregação que às vezes é em pé, a gente prega em pé, mas o ensino se dá assentado. Jesus se assentou na ponta do barco e começou a ensinar a multidão. Certamente isso levou tempo. Eu fico imaginando aqueles pescadores que pescaram a noite toda, estavam cansados, querendo ir para casa, e ficaram ali, né? Já estavam lavando as redes, pronto para ir para casa. E diz assim, e acabando de falar, disse a Simão. Jesus então falou, quem sabe horas, ensinando a multidão. Aí ele acaba de falar, ele se dirige agora a Simão, dizendo, faze-se ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Note que eles já tinham lavado as redes. Aí Jesus manda ele lançar-se ao alto mar. E eu fico imaginando o que passou na cabeça de Simão, dizendo, meu Deus, de pesca eu entendo, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Agora ele se entende do reino de Deus, fala do reino de Deus, mas de pesca, lança-te ao mar de dia. Normalmente os pescadores pescavam à noite, porque o peixe à noite tem a tendência de vir mais para cima, fica mais fácil de apanhar, devido à intensidade do sol, né? Devido à escuridão. Se é uma lua noite cheia, os peixes têm a tendência de vir mais para cima. Se todo um pescador sabia que era melhor pescar à noite do que de dia, não é que não dá peixe de dia, dá, mas à noite sempre a pesca é melhor que de dia.
não é? Porque o peixe tem a tendência de vir mais para a superfície de dia, em vez de ficar devido aos raios solares e ir mais para o fundo, não é? Jesus então acabou de falar de Simão, faça-se mais alto, ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, veja que Simão a princípio vai retrucar, mas depois vai aceitar. Respondeu Simão e disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Não é interessante? Simão disse, aí, nós trabalhamos a noite toda, já estamos lavando as redes, pronto para ir para casa, para mais um dia. Ele diz, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas aí Simão vai mostrar uma submissão à palavra de Jesus. A palavra de Jesus, não importa qual é o teu campo de especialidade, quando a gente reconhece o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, reconhecemos sua autoridade, e Ele sempre sabe mais do que seja qualquer o campo de profissão que nós trabalhamos, não é? Ele disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, verso 5, mas, porque mandas, lançarei a rede. Simão decidiu aceitar o desafio de Jesus. Ele cria em Jesus, ele tinha visto o poder de Jesus na sinagoga, sobre espíritos imundos, tinha visto Jesus curar sua sogra, tinha visto curas, ele falou, bom, vamos ver se ele entende de pesca, não é? Ele disse, trabalhei a noite toda, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Como é bom quando a gente decide confiar em Jesus. Mesmo que a gente seja especialista na nossa área de trabalho, Jesus pode influenciar também, não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida financeira, a nossa área de trabalho, não é? Pedro decidiu obedecer, sob tua palavra eu vou lançar as redes. E fazendo assim, Lucas escreve, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Interessante, eles trabalharam a noite toda, não apanharam nada. Agora ele decide fazer o que Jesus manda e apanhar uma grande quantidade de peixes. Aquilo que ele não pescou a noite toda, ele vai apanhar agora. E a quantidade era tão grande, mas tão grande, que Lucas chega a descrever. E rompia-se-lhes a rede. Era tanto peixe que a rede ficou pesada. A rede começa quase que a romper-se no meio, não é? E eles precisam até de ajuda. Verso 7 diz que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. Provavelmente o barco de João e Tiago. Pedro então agora faz sinal, ei, vem nos ajudar, não é? Para que o outro barco fosse ajudar. E foram, e a rede era tão pesada, havia tantos peixes, que foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal quase que o barco ia a pique. O barco ficou tão cheio, o barco ficou tão pesado, foi tanto peixe, que a Bíblia descreve que quase que o barco vai a pique, quase que o barco afunda de tanto peixe. Pedro nunca na sua vida tinha apanhado tanto peixe, ainda mais de dia, não é? Teve que fazer sinal, o barco dele ficou pequeno. Quando Deus tem uma bênção para você e uma bênção na sua vida, o seu barco fica pequeno. Quando Jesus entra no nosso barco, Jesus altera a nossa vida, que o nosso barco chega a ficar pequeno. Tem que fazer sinal para que os demais viessem ajudar. O barco encheu tanto o barco de Pedro, quanto o barco de João, Tiago e os outros companheiros que vieram ajudar, que o barco quase ia a pique. Olha, isso impressionou Simão. Simão, que já tinha visto o milagre de Jesus lá na sinagoga, expulsando o espírito imundo, curando sua sogra, que não tinha sido tocado profundamente, agora ele vai ser. Não é? Verso de Jesus sempre tem um jeito de nos impressionar, não é? E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus pela primeira vez, não é? Já tinha visto Jesus curar a sogra dele, não prostrou aos pés de Jesus. Diz-se mais língua, que é por isso que ele nega Jesus, não é? Mas agora não, ele ficou tocado, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Agora ele reconhece que ele está diante de alguém poderoso, de alguém maravilhoso, de alguém grande, de alguém santo, que consegue comandar até a natureza, e ele vai se prostrar diante de Jesus, vai pedir, ausenta-te de mim,
porque sou um homem pecador. Quando ele reconhece que é um homem pecador, quando ele reconhece a necessidade de Deus, aí Jesus vai falar, agora Pedro, você está pronto para ser meu discípulo, não é? Até então não estava. E mesmo nesses 3 anos nós vamos ver que Pedro deu umas pisadas aí, como o presidente Jair Bolsonaro diz, umas caneladas, não é? Ele deu umas caneladas na vida, falou cada coisa, cada bacurada que não devia falar, mas nós vamos ver que até o final, até depois da morte e ressurreição, que Pedro vai se converter mesmo, não é? Mas ele aqui já começou algo transformar a vida dele. Senhor, ausente de mim, porque sou um homem pecador. Pecador. Pedro reconheceu que era pecador, e quando a gente reconhece que é pecador, aí começa o primeiro passo para a nossa salvação, porque Jesus, no Evangelho de Lucas, é o Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Enquanto a gente não reconhece o nosso estado de pecador, de perdido, é difícil o Filho de Deus nos alcançar, o Filho do Homem. Mas quando a gente reconhece, quando a gente diz, Senhor, eu sou pecador, aí sim, estamos prontos para receber a graça de Deus. Faz até lembrar um crente que foi convidar uma pessoa não crente para ir à igreja. Ele disse, eu não vou à igreja. Ele falou, você não vai à igreja por quê? Porque na igreja está cheio de hipócrita. Eu falei, mas não tem problema, sempre há lugar para mais um, pode vir. Não é? A gente tem que reconhecer que na igreja realmente as pessoas são falhas, não são perfeitas. Você vier à igreja procurando pessoas perfeitas, você vê no lugar errado. Nem na igreja, nem no mundo as pessoas são perfeitas, não é? As pessoas são falhas, imperfeitas, pecadoras, mas estão lá porque reconhecem a necessidade de Deus. Enquanto os que estão no mundo confiam em si mesmos, não reconhecem a necessidade de Deus. Mas quando nós reconhecemos, nós somos pecadores, nossa necessidade de Deus, começa o nosso processo de transformação. Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausente de mim que sou um homem pecador, Lucas 5,8, pois que o espanto se apoderará dele. Jesus nos espanta, Jesus pode fazer coisas que nós ficamos espantados com o que ele faz, não é? O espanto se apoderará dele e de todos que estavam com ele por causa da pesca que havia feito. Pedro nunca tinha pescado tanto peixe na sua vida, ficou espantado, não é? E nós vamos ver que os companheiros do barco, agora Lucas menciona, é Tiago e João. Pedro e André, Tiago e João. Os 4 vão ficar espantados, os 4 vão decidir seguir a Jesus. E de igual modo, verso 10, Lucas 5, 10. E de igual modo, também Tiago e João. Note que foi isso que impressionou Pedro, André, Tiago e João em seguir Jesus. Lucas é o único que nos conta dessa pesca maravilhosa. Mateus conta e Marcos conta que Jesus passou, recrutou eles e eles seguiram. Mas Lucas não, Lucas vai dar detalhes do porquê eles seguiram a Jesus. Por que eles se tornaram discípulos? Por causa dessa pesca, algo maravilhoso. De igual modo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão. Simão estava temendo, apoderado, maravilhado, apoderado de temor. Jesus disse a Simão, não temas, não temas. Da mesma forma como os anjos quando apareceram, a Zacarias, a Maria, aos pastores, disseram, não temas ou não temais, Jesus agora diz, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Ou seja, Pedro, eu estou te chamando para uma obra muito maior do que pescar peixe. Eu estou te chamando para pescar almas, pescar homens para o reino de Deus. Não é? Não temas, e agora em diante será pescador de homens. E Pedro, olha, Pedro podia ficar no anonimato, sendo um pescador esquecido lá na Galileia, mas quando ele se associa com Jesus, quando ele segue a Jesus, Jesus o transforma num pescador de homens. Eu não sei qual é a tua profissão, o que você faz, mas quando você se associa com Jesus, você se torna uma bênção nas mãos de Deus. Como Pedro, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Claro, depois dessa pesca, Pedro pescou aí para meses que ele não pescava desse jeito, pôde vender os peixes, tinha suficiente para sustentar sua família, não é, para se lançar no ministério.
E quando Jesus nos faz um milagre desse, não é para que a gente se apegue às riquezas, se apegue ao dinheiro, é justamente para que a gente se entregue mais a Deus, não é? Todo milagre tem o propósito de nos entregar. Note que a sogra de Pedro, quando foi curada, ela levantou e o serviu. O milagre de Deus sempre na nossa vida é para que nós possamos servir Ele. Tem gente que quer pegar o milagre e desaparece. Mas o milagre de Deus é para que a gente sirva, para que a gente se aproxime mais de Deus. É para isso que Deus faz o seu milagre. Levantando, levaram o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Depois dessa pesca tinha que seguir mesmo Jesus. Não dá para ficar sem seguir o mestre, não é? E aconteceu que estava numa daquelas cidades, e assim começou os 4 discípulos a seguir Jesus, e aconteceu que estando numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra. Lepra era uma doença terrível. A pessoa em Israel que era leproso era considerado imundo. Esse homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou dizendo: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Interessante, esse homem veio a Jesus, cheio de lepra, prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Interessante a forma como ele diz: se quiseres, pode limpar-me. Não depende mais de mim, depende de ti. Não é? Se o Senhor realmente quer, pode me limpar. E quando a gente está doente e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Vamos ver qual é a vontade de Deus, se é limpar, curar, ou deixar enfermo ou impuro, né? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Sabe quando você está enfermo, doente, impuro pelos seus pecados? A vontade de Deus é sempre essa: quero ser limpo, quero ser curado, quero ser restaurado. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos limpar, Deus quer nos purificar. Você não precisa ter dúvida da vontade de Deus. Às vezes o diabo diz: Deus não gosta de você, você não presta para nada. Esse homem cheio de lepra chegou a Jesus numa atitude humilde, prostrou-se com o rosto em terra, disse: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Verso 13, ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Lucas também usa a palavra logo imediatamente, não é? Logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Toda pessoa que era leprosa tinha que se apresentar perante o sacerdote. Levítico, capítulo 14, 15, fala isso. A pessoa se apresentava perante o sacerdote diagnosticava. Se a pessoa fosse limpa, ela oferecia uma oferta e era reintegrada na comunidade de Israel. Vai, mostra o sacerdote, oferece a oferta pela tua purificação, que Moisés determinou. Jesus mesmo declara que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Moisés determinou para que ele sirva de testemunho, não é? Aquilo que dizia lá no livro de Levítico. Porém, a sua fama, a fama de Jesus, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvir, claro, curando leprosos, fazendo com que paralíticos andem, é claro, muita gente vai se aproximar. E para ser por ele curado de suas enfermidades. Jesus tinha um ministério de cura, isso atraía os enfermos, os quebrantados, como ele diz no capítulo 4, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o evangelho aos quebrantados de coração, aos contritos, aos oprimidos. As pessoas oprimidas pelas suas enfermidades vinham para ser curadas por ele. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Parece que era uma tendência do mestre se retirar para o deserto. No capítulo 6 vai dizer que ele foi também para um monte. Mas Jesus se retirava para o deserto e orava. Tanto poder, tanta autoridade, tanta unção, mesmo assim Jesus se retirava para orar. Se o próprio Jesus se retirava para orar, será que eu e você, de vez em quando, não precisa se retirar um pouquinho para orar, para buscar a Deus? O Evangelho de Lucas também fala muito de oração.
não é? Inclusive no capítulo 11 nós vamos ver você pedindo para orar. No capítulo 18, Jesus fala conta 2 parábolas sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Nós devemos orar, o Evangelho nos ensina a orar. O próprio Jesus se retirava com todo esse poder, com toda essa graça. A gente que não tem poder nenhum, graça pouca mesmo, ele não ora. Jesus se retirava para orar, né, para os desertos, e ali orava. O mestre orava intensamente, nos ensina uma oração, uma lição sobre oração, não é? Devemos orar. E aconteceu, novamente o termo aconteceu, de agora por diante em Lucas sempre vai acontecer o termo aconteceu, não é? Capítulo 5, verso 1, capítulo 5, verso 17, capítulo 6, verso 1, e capítulo 6, verso 6, Lucas vai sempre dizer, e aconteceu. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estava ali sentado fariseus e doutores da lei, que tinham visto todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Note como a fama de Jesus está crescendo, que ele está ensinando, agora vem doutores da lei, vieram de todas as aldeias da Galileia, vieram da Judéia, vieram de Jerusalém, ou seja, Jesus não precisou ir a Jerusalém ou Judéia, aliás, os evangelhos sinóticos concentram o ministério em torno do Mar da Galileia. Jesus não precisa ir, eles vêm a Jesus, não é? Vieram das aldeias da Galileia, vieram da Judéia, vieram de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Note que o poder de Deus, a virtude de Deus estava sobre ele. Eu acho interessante Lucas 5,17 dizer que a virtude do Senhor estava sobre ele para curar, mas diz logo depois o verso 16. O que acontecia no verso 16? Jesus se retirava para os desertos, ali orava. Da onde vinha a virtude de Jesus para curar? Claro que vinha de Deus, mas vinha da íntima comunhão que ele buscava com Deus em oração. Tem gente que quer ter virtude para curar, quer ter poder, quer ter, enfim, uma unção espetacular, mas não quer tirar tempo para orar, não quer se retirar para os lugares desertos, ficar sozinho com Deus, orar e buscar a Deus. Sabe, se você e eu quero ter virtude, e eu me incluo também, nós precisamos se retirar a lugares desertos, achar tempo para comunhão com Deus. Quanto mais oração, mais poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, não é? A virtude do Senhor estava com ele para curar, não é? Tinha dias que Jesus parecia mais virtude para curar do que outros. Nesse dia, aconteceu que nesse dia, quando vieram os fariseus, doutores da lei, todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e por diante dele. Parece que esse milagre, como diz em Marcos 2, aconteceu em Cafarnaum, não é? Jesus está lá, inclusive está numa casa, não é? E aí trazem um paralítico trazido por 4 pessoas. Eu até gosto de dar nome aos 4, né? Eu chamo o irmão Fé, o irmão Esperança, o irmão Amor e o irmão também Perseverança, não é? São os 4 que eu dou nome para ele. A Bíblia não dá nome, sou eu que dou, como virtudes: fé, esperança, amor e perseverança. As 4 coisas que nos trazem para perto de Jesus. E eles trouxeram o paralítico. O homem era paralítico, de cama, e não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. Os telhados naquela época eram feitos de palhas, normalmente colocava-se madeira, punha-se palha, às vezes misturado com um pouco de barro, e era assim feitos os telhados. Então não era difícil descobrir o telhado, a eira, né? Às vezes é chamado também de eira. Normalmente também tinha escada, eles subiam para cima para facilitar a subida ao telhado. Como Jesus estava nessa casa, a casa estava cheia, eles subiram ao telhado. E por entre as telhas, ou seja, entre os traçados dos paus que se punha, entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Era mais difícil
subir para o telhado e baixar o paralítico, mas eles fizeram mais difícil, não é? A casa estava cheia, não dava para se aproximar, subiram ao telhado, baixaram ele e vendo-lhes a fé. A fé é uma coisa que dá para ver, pelas atitudes, pelas ações, pelas palavras que se falam, percebe se uma pessoa tem fé ou não. Não é? Tem muita gente que fala muito, mas as ações não tem nada a ver. Então, as ações, no caso, eles trouxeram, não dá para entrar, subiram para o telhado, baixaram o paralítico, mostrou que eles tinham fé. E vendo-lhes a fé, Jesus pode ver a fé da gente. Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. É interessante Lucas escrever que tinha vindo fariseus, não é? Doutores da lei, e ao ouvir isso, claro, esses homens vão pegar de cabeça, não é? Porque para eles só Deus perdoava pecados, para eles, por ser perdoado o pecado, tinha que ir ao templo. Jesus vai dizer uma coisa: homem, os teus pecados são perdoados. E há uma razão porque Jesus diz isso. Normalmente em Israel eles achavam que se uma pessoa fosse cega, paralítica, devia ter algum pecado. Ele era objeto da ira de Deus. João capítulo 9, quando tem um cego de nascença, o próprio discípulo pergunta quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego. Talvez esse paralítico, ele era paralítico, ele pensava: meu Deus, eu sou objeto da ira de Deus, eu sou objeto de punição, de castigo, por isso eu estou paralítico. E aí Jesus tem que tirar isso da cabeça do homem. Primeira coisa que Jesus declara: homem, os teus pecados são perdoados. Claro, os escribas e fariseus vão murmurar, não vão aceitar isso. E os escribas e os fariseus começaram a razoar dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Para eles Jesus estava blasfemando, não é? Quem não conhece o mestre, o poder do mestre, isso é chocante mesmo. Para eles era algo chocante. Perdoar pecados era só no templo, só o sumo sacerdote, e ainda depois de um sacrifício, não é? Jesus declara: homem, teus pecados são perdoados. Ele diz: quem é esse que diz blasfêmias? Blasfemar, para ele Jesus está blasfemando. Quem pode perdoar pecados? Eles perguntam: senão Deus. É verdade, só Deus podia perdoar pecados. O que eles esqueceram é que Jesus era a encarnação de Deus e que Jesus tinha o poder e a autoridade para perdoar pecados, que Jesus era o representante de Deus. É isso que eles esqueceram, não é? Eles arrazoavam em seus corações, dizendo: quem pode perdoar pecados senão Deus? Verso 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Eu acho tremendo isso. Jesus não precisa ouvir as pessoas murmurar. Ele conhece o pensamento. Aquilo que você pensa, ele conhece, ele lê. O diabo não pode ler pensamento. O diabo dá 2 ou 3 em você para descobrir o que a gente está pensando. Mas Deus vê o nosso pensamento. Deus conhece. Jesus conhecendo os seus pensamentos. No caso, o pensamento aqui era ruim mesmo. Não eram bons. Eles estavam argumentando, arrazoando. Quem é esse homem que diz que perdoa pecado senão Deus? Respondeu: que arrazoais em vosso coração? O que vocês estão pensando aí em vosso coração? Verso 23. Qual é mais fácil? Eu acho interessante Jesus dizer qual é mais fácil. Olha, para mim é difícil perdoar pecados e levantar paralítico impossível. Para Jesus tudo é fácil. É fácil perdoar pecados, é fácil levantar paralítico. Então vamos seguir esse homem que nada é difícil para ele, que tudo é fácil. Verso 23, qual é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Bom, perdoar pecados só Deus. Agora levantar paralítico, quem é que pode? Não é? Jesus diz: qual é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Olha só. Aí Jesus vai dizer: olha, para que saibas que o Filho do Homem é um dos temas de Lucas. Jesus se apresenta e se chama a si mesmo na terceira pessoa de Filho do Homem. É também um termo profético do Filho do Homem que vem sobre as nuvens, a qual o ancião de dias dá-lhe autoridade. Daniel 7,13. Jesus é essa figura, a figura messiânica.
tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Eles não sabiam que Jesus tinha esse poder, mas Jesus disse, para que saibas, tá vendo? Para que saibas, eles não sabiam, mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem veio carregado pela cama. Agora Jesus primeiro declara, filho, os teus pecados são perdoados, não é? Agora ele vai dizer, homem, os seus pecados são perdoados. Agora ele vai dizer, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, e logo, novamente Lucas também usa a palavra logo, igual Marcos, diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. Toda cura, todo milagre tem o propósito de glorificar a Deus. O homem que veio carregado pela cama, agora levanta, toma a cama e vai para casa glorificando a Deus. E claro, verso 26, Lucas vai descrever o estado que eles ficaram extasiados, maravilhados, né, glorificando a Deus, e todos ficaram, todos, inclusive os fariseus, os escribas, todos ficaram maravilhados. Maravilhados. Jesus faz coisas que nos deixam maravilhados. E glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, claro. Nunca tinham visto tal, dizendo, vimos prodígios. Prodígios são coisas maravilhosas, milagres. Só Deus pode fazer prodígios, milagres, maravilhas, que nos chama a nossa atenção. Bom, já com a pesca maravilhosa, Jesus recrutou Pedro, André, Tiago e João. Aliás, esses 4 primeiros são também os 4 principais entre os 12. Não é? Sempre o nome deles aparece primeiro na lista dos 12. Mas Jesus não para aí, Jesus vai recrutar 12. Inclusive, o capítulo 6, nós vamos ver quando ele recruta os 12. Por enquanto ele tinha 4, com a pesca maravilhosa. Agora ele vai recrutar mais Levi, né, que é Mateus. Levi se torna Mateus. Lucas, capítulo 5, verso 27, diz, e depois saiu e viu um publicano. Publicano era alguém que trabalhava para cargos públicos, normalmente para o Império Romano. Viu um publicano. O publicano era considerado pecador, traidor pelo seu povo, porque cobrava impostos para Roma, não é? Então os judeus normalmente odiavam os publicanos, consideravam grandes pecadores, traidores contra o povo. Mas Jesus veio para os marginalizados, para os oprimidos, para os quebrantados de coração, e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Pelo nome Levi, é um nome hebraico, nome judeu, esse homem era judeu, só que optou por trabalhar por Roma, e aí foi considerado grande inimigo do seu povo. Viu esse homem assentado na recebedoria ou coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me, segue-me. Jesus convidou ele para segui-lo. Ah, como é maravilhoso quando nós somos chamados para seguir Jesus. Não há pessoa melhor para seguir nesse mundo. Tem gente que segue os artistas de Hollywood, sabe tudo deles, mas siga Jesus. Jesus é melhor que artista de Hollywood, não é? Jesus é uma bênção. Segue-me, disse a Mateus. E ele, deixando tudo. Toda pessoa que era convidada por Jesus, deixava tudo. Temos que aprender a deixar tudo, deixar pecado, deixar tudo que nos prende para seguir Jesus. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ah, como é maravilhoso quando a gente recebe a chamada de Deus e a gente está disposto a deixar tudo para o seguir. E fez Levi um grande banquete. Levi ficou tão grato a Jesus, Levi tinha dinheiro, fez um grande banquete em sua casa, e ali havia uma multidão de publicanos. Interessante, aquilo que ele recebeu com Cristo, ele que era publicano, era amigo de outros publicanos, ele decide fazer um banquete, não é? E convidar todos os publicanos. Às vezes a gente participa de um jantar que é chamado ADONEP, Associação dos Homens e Negócios do Evangelho Pleno, que são jantares que se promovem para convidar pessoas para ouvir o Evangelho. Eu acho que Levi foi o primeiro membro da ADONEP, primeiro a fazer um jantar, convidar todos os publicanos pecadores
para que ouvisse também de Jesus, não é? E fez Levi um grande banquete em sua casa, havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles, os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, engraçado, os fariseus, os escribas que decidem fechar o coração para as maravilhas de Jesus, os publicanos que abrem o coração, novamente Jesus veio buscar os marginalizados, não é? Aí eles vão começar a murmurar. Veja bem, murmurar. Naquela época o povo murmurava. Graças a Deus hoje ninguém mais murmura. Mas os escribas, os fariseus começaram a murmurar contra os discípulos, dizendo, por que comais e bebeis com publicanos e pecadores? Os fariseus acreditavam que só o fato de uma pessoa comer e beber com publicano, ele se tornava impuro. Não é? Então eles são tão religiosos que para eles era inconcebível Jesus sentar com publicanos e pecadores para comer. E eles perguntam aos discípulos, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus vai responder. Eles perguntam aos discípulos, mas quem responde é Jesus. Não é? Note uma coisa interessante. Às vezes vem gente que pergunta a nós, que somos seguidores de Jesus, discípulos, mas quem responde é sempre Jesus, não é? Jesus respondendo disse, não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Uma grande realidade. Quem está são, quem está bem, nunca vai ao médico, mas o enfermo sempre procura. Jesus é o médico da alma, Jesus é o médico das enfermidades, é o médico que vem para trazer-nos de volta para Deus. E ele diz Jesus, não necessita de médicos que estão são, mas sim os que estão enfermos. E outro verso 32 vai dizer o propósito do Evangelho de Lucas, né? O Filho do Homem que veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você é pecador? Você tem pecados? Ótimo, tem uma boa mensagem para você. Jesus veio te chamar ao arrependimento. Não se contente com o seu pecado, não fique dele, se arrependa dele, venha para Jesus, porque ele veio te chamar, ele está te chamando. Quem sabe você está ouvindo esse programa, ele está te chamando, não é? Se você já aceitou ele, continue seguindo, servindo a ele e amando. Se você ainda não conhece, está assistindo esse programa, venha a ele, porque ele veio chamar. Não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele não chama os pecadores só para vir, venha com o seu pecado e continue com o seu pecado. Não, ele chama para o arrependimento, para a mudança. Arrependimento, a palavra no grego é metanoi, significa uma mudança de 180 graus. Significa estar indo numa direção, voltar-se para outra. Significa estar indo para a perdição, voltar-se para a salvação. Ele veio chamar o justo ao arrependimento. Não veio chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus se consideravam justo. Por se considerar justo, nunca se arrependeram. Já os publicanos, que se consideravam pecadores, se arrependem. Lucas 18, Jesus vai nos contar uma história de dois homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu orava, dando graças a Deus, que não era como os demais homens, nem como o publicano, não é? Jejuava 2 vezes na semana, dava dízimo de tudo, se considerava justo. O publicano batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. E Jesus disse que esse foi justificado e não o outro. Não é? Então os fariseus se consideravam justos. Não comiam com publicanos, não se assentavam à mesa. Perguntam aos discípulos por que Jesus come. Jesus vai responder, não necessitam de médicos que estão são, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aí, vamos fazer agora uma pergunta a Jesus do jejum, não é? Disseram então eles, por que jejum? Muitas vezes os discípulos de João, note que João tinha discípulos, João, aqui é o João o Batista, ele tinha discípulos, Jesus também tinha, não é? E os fariseus também tinham, João criou uma comunidade de discípulos, porque jejuam muitas vezes os discípulos de João mesmo jejuava muitas vezes, João comia gafanhoto e mel, é natural que os discípulos de João comiam, jejuavam, não comiam como Jesus comia, não é? Porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem. Interessante. Os discípulos de João jejuavam.
Os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus comiam e bebiam, ainda comiam e bebiam com pecadores, não é? E eles disseram: podeis vós jejuar os convidados das bodas. Que bodas Jesus está falando? Das bodas da igreja, com ele, o noivo. Podeis, pois, jejuar os convidados da bodas enquanto o esposo está com eles? Jesus é o esposo da igreja. Os discípulos de Jesus são os membros da igreja. E Jesus diz: pode, porventura, jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Pergunta de Jesus. Verso 35. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Que o esposo, Cristo, foi levado para o céu. Hoje a igreja deve e pode jejuar. Né? Naqueles dias, os discípulos estavam com Jesus, não, mas quando o esposo foi tirado, que é Cristo, aí esses dias eles jejuarão. Então nós estamos em dias de jejum, apesar que tem muita gente comendo e não jejua, não é? Então naqueles dias jejuarão. E disse também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser uma veste velha, porque romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. Algo muito interessante, realmente não se tirava um pano novo para pôr num pano velho, porque ao costurar com o tempo ia romper e a rotura ficava maior. O que Jesus está falando de veste, pano novo, pano velho? Aqui o que o mestre está dizendo é que algo que ele está trazendo é algo totalmente novo. Não é? Ele não veio tirar a lei, ele também não veio abrogar, mas ele traz algo novo, uma nova graça, uma nova aliança, algo novo que não tem nada a ver com o velho. O velho serviu de base, mas não tem nada a ver com aquilo que Cristo está trazendo, algo totalmente novo para as nossas vidas. E nós não, essa comparação entre velho e novo, alguns dizem que é a comparação entre o Velho Testamento e o Novo. O que Cristo está trazendo é algo novo para a nossa vida, uma nova transformação, uma nova comunhão com Deus. E ele vai usar duas ilustrações sobre isso, a da veste, o remendo, e ele vai usar o do vinho em odres velhos e novos. Verso 37, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odres normalmente eram carcaça de animais, não é? Tirava-se a carcaça do animal, punha-se o vinho lá dentro, de cabras, peles de cabras, eram chamados de odres. Havia também odres de madeira, mas normalmente em Israel era da pele de animais, pele de cabras. Punha-se o vinho lá dentro para que com o tempo o vinho fermentasse. Com o processo de fermentação, a tendência dos odres era ir esticando e acabavam ficando velhos. E se você pegasse um vinho novo, que era um vinho cheio de fermentação, e pusesse naquela pele de animal, que era chamada de odre, não é? Aquela pele de animal, e já tinha sido bem esticada por causa dos outros vinhos, era chamado um odre velho. Conforme punha o vinho novo, o processo de fermentação forçava, e sabe o que acontecia? O odre, aquela pele, arrebentava-se. E quando ela arrebentava, se espalhava o vinho, perdia tudo, não é? Então Jesus está dizendo que o que ele está trazendo é um novo vinho. Aliás, a nova aliança, ela é celebrada com o sangue de Cristo, com o vinho, não é? Que representa o sangue de Cristo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, claro, por causa do processo de fermentação, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão, e claro, o vinho se perde. Então o que Cristo está trazendo para a nossa vida é algo novo, é algo totalmente novo, não é? A nova aliança, não tem nada a ver com a velha, não tem nada a ver com a observância da lei, apesar que ele não veio tirar, ele veio cumprir, ele cumpriu. Mas ele cumpriu para que nós não precisássemos cumprir, e a graça agora de Deus. O homem não é salvo por obras da lei, nem pela justiça da lei, mas pela graça de Deus, pela justiça da graça. Então a comparação de pano com remendos, odres com vinho novo, o que Cristo está dizendo é que o que ele traz é algo totalmente novo, né? Mas o vinho novo, é algo que eles conheciam, deve ser posto em odres novos.
Então que nós sejamos o odre novo que recebe o vinho da graça de Deus em nós. Odres novos, não seja com velhas ideias, com a velha religião, querer pôr a graça de Deus que não funciona. Você tem que ser algo novo, você tem que ser nova criatura, pessoa nova, um odre novo, para que o vinho novo da graça de Deus entre em você. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Ou seja, aqueles fariseus, escribas, estavam tão acostumados com o velho, que eles não queriam mudança. Para eles, o velho ainda era melhor. É o que Jesus está dizendo, ninguém tendo bebido velho, eles gostavam de coisa velha, quer logo o novo, quer logo o novo. Por quê? Diz, melhor é o velho. Eles estavam, o que Jesus está dizendo é uma parábola para aqueles fariseus que estavam tão acostumados daquele jeito que eles não queriam algo novo que Jesus estava trazendo. Mas que eu e você queiram o novo, que eu e você queira ser renovado a cada dia, transformado pela graça de Deus e não nos conformemos com as coisas velhas, mas queremos algo novo. Por isso que nós estamos estudando o Novo Testamento, a nova graça, a nova aliança que Cristo trouxe para nós. Não é? Então, eu espero que você tenha sido abençoado com esse capítulo 5, onde novas coisas Deus fez algo novo na vida de Pedro, trouxe uma nova pesca, curou um leproso, curou um paralítico e chamou a Levi, fala acerca do jejum e de algo novo que Jesus está fazendo. Que Deus te abençoe, volte para o capítulo 6, que nós vamos... No capítulo 6, Lucas comenta que Jesus é o Senhor do sábado. Essa é outra discussão que eles têm. Vamos falar do recrutamento dos 12 discípulos. No capítulo 5 nós temos 5 discípulos. Pedro, André, Tiago e João e Levi que vieram. Já no capítulo 6... já vai aparecer os 12 discípulos. Então, volte para a explicação do capítulo de número 6. Quem esteve convosco para mais esse programa foi o pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus e as ricas consolação do Espírito Santo. Deus te abençoe, assista os outros programas que nós estamos fazendo, assista o comentário de Lucas e assista os programas futuros. Deus te abençoe. Amém.